Eu vou falar um pouco sobre o Fernando Pessoa como um autônomo, ou seja, quem ele realmente é. No final das poesias dele, vai estar assinado com o nome de Fernando Pessoa. Ali ele não vai, nesse tipo de poesia, ele não vai fingir ser alguma outra pessoa, ele vai ser ele mesmo. O estilo literário do qual ele se enquadra é o modernismo. As características da poesia dele são sensibilidade da razão, consciência daquilo que se sente, e na dialética, consciência e inconsciência. Como assim consciência e inconsciência? Ele tem a consciência, ele mesmo tem a consciência da inconsciência dele. Ele, através dessa consciência, da inconsciência, ele vai reparar que ele não é tão feliz assim. Ele podia ser mais feliz se ele fosse inconsciente do mundo ao redor dele, se ele tivesse menos conhecimento. Também há a sinceridade, nas poesias dele, e o fingimento. Desse fingimento vão ser originados alguns heterônimos, que nada mais são do que ele fingindo ser outra pessoa. A poesia dele também tem ritmo. A principal obra é A Mensagem, que foi publicada no ano de 1914. Ela seria a nova epopeia portuguesa, que pode ser comparada com os Lusíadas de Camões. Nessa epopeia vão ser destacados os bons tempos de Portugal e eles vão ser comparados com o Portugal atual. E vai ser possível perceber que Portugal era um país bem mais desenvolvido, com bem mais destaque no cenário internacional do que ele é em 1914. Hoje eu vou falar um pouco sobre Fernando Antônio Nogueira Pessoa, mais conhecido como Fernando Pessoa. Ele nasceu em 1888 em Lisboa. Após a morte de seu pai, sua mãe casou de novo e juntos eles foram em 1995 morar na África do Sul. Por conta disso, muitas de suas obras feitas e publicadas foram em inglês. Então, em 1904, ele ganhou o prêmio Cunha Memorial Vitória pela sua admissão na Universidade de Cabo da Esperança. E após isso, ele decide regressar sozinho em 1905 para Lisboa, onde, em 1915, seus amigos Mário de Sacadeiro, Luís de Montalvão e com uma pequena ajuda de Almário de Negreiro, eles fundam a revista Orfeu, que surgiu no contexto do modernismo e tinha como principal objetivo criticar a burguesia da época. Após isso, em 1918 e 1921, ele publica vários de seus poemas em inglês. E 14 anos depois, ele morre por complicações hepáticas em Lisboa. Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre as temáticas recorrentes, que são aquelas características fundamentais dos poemas de Fernando Pessoa. Algumas delas são a procura da decifração da língua do ser, que tem muito a ver com a fragmentação do eu, a perda da identidade, que seriam os heterônimos, como Alberto Caim, Ricardo Reis e Albert Campos, que, como a gente já vai explicar, é uma das suas maiores características, que foram seus heterônimos, onde ele assinava seus poemas como outras pessoas, ou seja, ele assumia o papel de outras pessoas, esquecendo de ser ele mesmo. Aqui a gente também tem a obsessão pela análise e a dor de pensar, que seria a metafísica, onde tem toda essa análise, essa dor de pensar. É como se fosse a consciência de sua inconsciência. E a fuga da realidade para o sono, que ele está tentando sair do consciente para o inconsciente, porque é uma coisa que já estava perturbando ele, e ele resolve fugir dos seus sonhos, que é o lado inconsciente da gente. E aqui tem uma das principais características dos poemas de Fernando Pessoa, que são a inquietação, a angústia existencial, a solidão interior, a melancolia, a resignação, o tédio, a náusea, o desencontro com os outros. E assim, em tudo isso aqui ele fala sobre o lado bucólico, melancólico de Fernando Pessoa, que é toda essa dor existencial, que até tem um lado meio romântico, é até um pouco de romantismo nessas angústias, na melancolia, e tem um parâmetro com o romantismo. E também tem a nostalgia do bem perdido, do mundo fantástico da infância, que é mesmo essa consciência do ser inconsciente, onde ele sente
O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem não só as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Deixa eu tentar. E dá pra tirar foto, né? Apesar a qualidade é muito boa. Mas vai ver. Eu queria primeiramente perto. Você quer mesmo fazer isso?